Shalom Lehulam, aqui é o Pablo Felipe, você está no canal do Aleph Altavi e hoje eu inicio a análise, a leitura do texto hebraico do livro do profeta Isaías, Hanavi Yeshayahu, também conhecido como Yeshayah. Nós temos este profeta, então, que traz a mensagem para o povo de Israel, o povo de Judá, conforme está escrito no versículo 1. E aqui eu vou analisar, começando com os versículos 1 e 2, dentro da nossa sistemática, para que o vídeo não fique muito longo, ok? Então, como começa esse livro fantástico? Ele começa dizendo aqui, Razon Yeshayahu ven Amots, Asher Hazá al Yehudá Birushalayim, Bime, Uziel, Yotam, Ahaz, Yehizkiel, Malre e Yehudá. Vamos entender esse primeiro versículo. Então, nós temos aqui essa expressão muito importante no contexto dos profetas, razon. Razon significa uma visão, uma palavra de revelação. A visão, mas não a visão natural, mas algo realmente sobrenatural, um oráculo. Então, esse livro trata dessa visão sobrenatural deste homem chamado Yeshayahu, ok? Pois bem, razão, inclusive, vem desse verbo aqui que veremos daqui a pouco, razar. Razar que traz essa conotação da visão, mas não apenas a visão natural. Nós temos, por exemplo, o verbo ra'á, que fala da visão, a visão natural, vamos assim dizer. De razar vem, por exemplo, rosé, que é o particípio, que seria o vidente, assim como roé, também é o vidente, que também tem como sinônimo aí o navi, que é profeta. Então, Hanavi, Yeshayahu, seria o profeta Isaías. Muito bem. E lembrando que temos aqui também essa particularidade do nome, que Yeshayahu, ok? Também pode ser Yeshayah, ou seja, sem esse shuri aqui no final, seria uma forma abreviada, e significa salvação de Yahvé, ou salvação de Adonai, ou Deus, Adonai salva. Nós temos aqui essa raiz, Yud, Shin e Ain, ok? Significa o verbo salvar, e aqui nós temos justamente esse finalzinho aqui, que é parte do tetragrama sagrado, o nome sagrado. Nós temos isso, por exemplo, no nome de Elias, que Elial, ou Eliá, ok? E normalmente em português, quando você perceber nomes que terminam com Ias, Adonias, Ezequias, Elias, é porque no original nós temos aqui essa parte do tetragrama do nome sagrado do Senhor. Pois bem, razona aqui que está no construto, ligado diretamente ao autor da visão, Yeshayahu ben Amoz. Esse é o nome, essa é a identificação de Isaías. Então, nós temos aqui Ben, significa filho, na palavra Ben. Perceba que aqui nós não temos o pontinho dentro do bet, nós não temos o dagesh. Por quê? Porque o Ben aqui está após uma vogal. Por isso, esse dagesh cai. Então, nós temos ven. Ven significa filho, e também é usado no hebraico bíblico como designação, como nome, entre aspas, como sobrenome. Então, Yeshayahu ven Amoz. Amoz, então, seria aí o pai. Amoz, traduzido aqui na Bíblia, em português, normalmente como Amós, que não se confunde com o nome do profeta Amós, que é outra grafia, outro significado. Amós, por curiosidade, nós teríamos aqui no lugar do Aleph, do profeta Amós, teríamos Ain, e no lugar do Tsadê, nós teríamos aqui um Samer, Amós. Aqui nós temos Amots, é outro nome. Então, Razon Yeshayahu ven Amots. Pois bem, Asher Razá. Então, Asher, essa partícula, muito comum, muito importante no hebraico bíblico, significa que, a qual. Então, visão de Isaías, filho de Amós, a qual ou que ele teve, ele viu. Então, nós temos aqui o verbo razar, e como eu já mencionei, dá origem a razon, a rosé, e fica, inclusive, conforme a tradução, redundante em português, que seria assim, razão, ou seja, a visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele teve, a qual ele viu, melhor dizendo. No literal seria, visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu.
Então, normalmente, em português, você vai encontrar a qual ele teve, a qual ele presenciou, alguma coisa nesse sentido. Mas razá significa aqui o qual ele viu, o qual ele teve a revelação. Ok? Perfeito. Continuando, nós temos aqui, então, Al Yehudá vi Yerushalayim. Pois bem, Al aqui, essa partícula, que significa que sobre, ok? Temos aqui, então, sobre, ok? Significa sobre, de acordo, acerca de algo. Ligado com o makef, que é a espécie de hífen aqui, trazendo uma unidade semântica. Então, al Yehudá, Yehudá, nós já sabemos, significa Judá, vi Yerushalayim, ou seja, estamos aqui, vi, então, o vav, conjuntivo, Yerushalayim, ou seja, e Jerusalém. Então, sobre Judá e Jerusalém. Interessante que aqui a grafia de Jerusalém não tem o iod, ok, no texto. Pois bem, então, Razon Yeshayahu ben Amotz asher hazá al Yehudá Yerushalayim. Pois bem, então aqui nós já vemos o que é o livro, quem é o autor, sobre o que ele está falando. Continuando, o texto vai trazer para nós aqui a época, Bimê, ok? Bimê. Bimê é interessante, é uma expressão que significa nos dias, ou no tempo, ou na época. De onde sai essa expressão? Nós temos aqui a palavra Yom, que significa dia, literalmente dia. Ela aqui, no caso, está no plural, Yamim. Então, Yamim é o plural de Yom, ou seja, então, dias, ok? E aqui nós temos o quê? Nós temos a partícula, o prefixo aqui, B, que significa no, em, ok? Então, nos dias, imei, aqui é o construto, é a forma construta do plural, yamim. Então, nos dias, no caso aqui nós temos uma regrinha que se chevá, quando emendo aqui com outro chevá, torna-se um hirik, ok? Então, torna-se bimê. Significa, então, nos dias, no tempo, na época, de quem? Ele vai explicar aqui, trazer para nós esses reis aqui, ó. Uziel, Yotam, Ahaz e Erisquial, ok? Ou seja, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E termina aqui explicando ainda Malre e Yehudá. O que significa Malre e Yehudá? Nós temos aqui a expressão reis de Judá. Reis de Judá. Como assim? Vamos lá. Então nós temos aqui Meler, é rei em hebraico. O plural de Meler, Melahim. Então nós temos aqui o construto, a forma construta de Melahim. A forma construta de Melahim, ou seja, de reis, é justamente o que nós vemos aqui, Malre. A forma construta, ela tem algumas funções no hebraico, no nosso curso nós explicamos melhor isso, mas basicamente aqui tem a ideia do genitivo. Então, no português, traduzimos por reis de Judá, ou seja, reis do reino de Judá, reis pertencentes a Judá. Então, Malre e Yehudá, ou seja, reis de Judá. Então, a palavra nos dias, na época de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, ou seja, Uziel, Yotam, Ahaz e Erisquial, Malre e Yehudá. Perfeito? Continuando aqui, então, depois dessa explanação inicial do livro, começa, propriamente dita, a palavra do Senhor. Então, diz aqui no versículo 2, Shimu Shamaim, Verrazine Eres, que Adonai Diber, Banim Gdalit, Veromamit, Verren Pashu Bi. Vamos entender com calma isso aqui. Então, começa, então, com essa expressão Shemu Shamaim. Shemu é a forma imperativa do verbo chamar, verbo importantíssimo no hebraico bíblico. Chamar, que significa ouvir, atender, obedecer. Nós temos na grande expressão do Pentateuco, Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve, ó Israel. No Novo Testamento, podemos trazer, por exemplo, as palavras do Senhor Jesus na revelação, no Apocalipse, que ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
o que o Espírito diz às igrejas. Então, esse verbo é muito importante aqui no hebraico, ok? Ele está aqui na forma que nós chamamos de kal, está no kal, que é a forma mais simples do verbo, e está no imperativo, ou seja, há uma ordem aqui. Shemu, ouçam, está no plural, ok? Esse shuri aqui é o sinalzinho do plural aqui. Ouçam quem? Shamaim. Shamaim é céus, literalmente céus. Então começa com essa proclamação, Shemu Shamaim, ouçam os céus. Aí nós temos aqui a continuação, Verrazini Eretz. Então, o Vav conjuntivo, ligando, né, essa parte da oração com a anterior, e Razini. Razini é a forma do verbo, ok? Verbo azan, que aqui está no ifil, está no grau ifil, também no imperativo, ok? E está na segunda pessoa feminina singular, porque Eretz é uma palavra feminina, ok? Então está dizendo, escute. O verbo azan significa escutar, ouvir, de onde inclusive vem a palavrinha ozen, que é ouvido, orelha. Os naim, os ouvidos, as orelhas, ok? Então, azan, hazine, escute, ouça, Eretz. Eretz significa terra. Então, começa com essa chamando como testemunhos, lembrando um pouco do que Moisés fez quando trouxe a lei para o povo de Israel e quando relembra ali em Deuteronômio, chamando como testemunho os céus e a terra. Shimu shamai verra azini eretz, ou seja, escutem, ouçam, obedeçam, prestem atenção os céus e ouçam terra. E há aqui uma expressão de indignação da parte do Senhor em relação ao povo de Judá. Então diz aqui, ó, que Adonai de Ber, que. O que é uma partícula demonstrativa ou conclusiva, dependendo do contexto. Nós podemos traduzir aqui como pois, porque. Então, ouçam terra e céus, porque, pois. Aí temos o tetragrama sagrado, que eu normalmente traduzo, pronuncio como Adonai. Sabemos que a pronúncia exata se perdeu, mas normalmente eu trago como Adonai. Então, que Adonai, pois Adonai Diber, pois Adonai fala, o Adonai está falando, o Adonai falou, porque sabemos que essa questão de passado, presente e futuro, no verbo hebraico, ele difere grandemente da forma como nós tratamos no português. Okay? Isso também nós aprendemos aí no nosso curso. Lembro que é importante você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, isso nos ajuda aí na divulgação desse conhecimento. E também na descrição do vídeo nós temos aqui a bibliografia utilizada e também o link do nosso grupo de WhatsApp para que você conheça o nosso curso. Então, esse verbo, diber, significa falar, ok? Falar. Ele está aqui no grau piel. Nós já vimos aqui, olha que interessante, que rico esse texto. Nós vimos já o grau kal, vimos o grau ifil, e agora um exemplo do grau piel. Piel perfeito, ok? Ou seja, o catalo. Muito bem. E significa, como eu disse, falar. Então, está na forma mais simples aqui, que é a terceira pessoa. Então, Adonai fala, o Adonai falou, ok? O que Adonai falou para os céus e para a terra? O que Adonai expressa aqui para os céus e a terra? Olha que interessante, que rico esse texto. Banim. Banim significa filhos. É o plural de ben. Ben. Então, banim, filhos, ok? Filhos. Gidalit, ok? Gidalit é uma forma do verbo gadal, certo? Nós temos um adjetivo muito conhecido, que é o gadol, que significa grande, ok? Gadal, então, esse verbo que significa, traz essa ideia de engrandecer, tornar grande. E aqui, nós temos o verbo que está no piel, ok? No perfeito e na primeira pessoa. Eu, Idalit, eu criei, eu fiz crescer uma criança, ou aqui no caso, filhos, né? Eu fiz crescer esses filhos, eu salvei da mortalidade infantil esses filhos. Então, ouça, céu, eu fiz crescer, eu criei esses filhos. E ele continua aqui com a mesma ideia, usando aqui outro verbo, veromamite. Esse verbo veromamite, ok? A conjugação do verbo rom, ok? Significa também a ideia de levantar, a ideia de exaltar, de colocar acima, ok? E também a ideia de criar filhos.
Aqui nós temos um grau interessante, que é o Polela, que é um grau não muito comum, está no perfeito catálogo. Nós também aprendemos isso no nosso curso. E a característica é que ele duplica a última consoante da raiz. Então perceba que a raiz aqui é formada por essas três letras. No Poléu, ele duplica que é a última, no caso é o mem. Então, romamti, ou seja, eu exaltei, eu criei, eu os levantei, ou eu os exaltei. Ok? Então Deus está falando, Adonai está falando, céus e terra, veja que coisa, eu criei, engrandeci, fiz crescer, guardei, protegi, eduquei, instruí filhos. Verhem, que interessante, o Vav aqui, esse Vav conjuntivo, na verdade aqui ele faz uma ideia adversativa. Então, mas, a melhor tradução aqui seria mas, porém, contudo, certo? Eles. Rem é um pronome pessoal, a terceira pessoa, aqui no caso masculino plural, eles. Mas eles, ou seja, mas eles, esses filhos, mas esses filhos, Pachu. Pachu, nós temos aqui o verbo pachá, que significa rebelar-se, revoltar-se, está no calo, perfeito, certo? Então, ou seja, mas eles revoltaram-se, eles rebelaram-se, ok? E aqui, rebelaram-se e traz o vi, Pachu vi, rebelaram-se, o que significa esse vi? Esse vi é interessante, nós temos aqui a preposição be, que nós já sabemos que significa em, no, ok? O dagesh aqui sumiu, justamente porque esse bet aqui, esse vi, ele é precedido por uma vogal, aqui no caso o shurek, certo? Então, se vai aqui no finalzinho da frase, olha que interessante. Nós temos aqui pachu vi. Então, perceba que uma vogal precede, daí porque o dagesh some, o bi torna-se vi, ok? Então, nós temos vi, que é o b mais esse sufixozinho aqui, ele significa, ele é da primeira pessoa comum singular, significa mim, certo? Então, revoltaram-se contra mim, revoltaram-se, rebelaram-se em mim, ou contra mim, a melhor tradução. Então, veja bem, eu engrandeci filhos, eu criei filhos, mas eles revoltaram-se, rebelaram-se contra mim. Pachu vi, ok? Pois bem, e com isso nós terminamos essa análise dos primeiros versículos do livro do profeta Isaías, Hanavi e Yeshayahu. Espero que tenha gostado, ok? Como eu disse, aqui está a bibliografia utilizada, e se você tem gostado desse conhecimento, te convido, te encorajo a jogá-lo adiante, levá-lo adiante, compartilhando esse vídeo. E agradeço por estar conosco aí, e até, então, quando teremos o nosso próximo encontro, continuando ou Salmo 119, ou Provérbios, ou o profeta Isaías, ok? Até mais.